Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sistema filosófico lá do século XIX, um sistema que foi pensado para responder algumas daquelas perguntas bem difíceis da vida, sabe? Sobre justiça, sobre sofrimento. É basicamente uma tentativa de achar uma lógica, uma razão para coisas que muitas vezes parecem não ter sentido nenhum. Bom, vamos lá. Para entender a resposta que esse sistema propõe, a gente precisa primeiro entender as perguntas. E não são perguntas simples, são questões que, olha, tiram o sono da humanidade há muito tempo. Essa aqui é a primeira grande questão, né? Aquele nó na cabeça que a gente fica. Por que parece que a gente boa sofre tanto, passa por cada perrengue, enquanto outras pessoas que, vamos combinar, não agem de forma muito correta, parecem ter uma vida super fácil? Que lógica tem isso? Como é que se explica essa aparente injustiça? E aí vem a segunda. Já parou para pensar nisso? Como é que uma criança, do nada, é um gênio na música ou na matemática? De onde vem isso? Ou, pelo outro lado, por que algumas pessoas parecem ter uma inclinação natural para fazer o bem e outras para fazer o mal desde pequenas, mesmo com a mesma criação? Pois é. E foi um cara, um educador e intelectual francês que ficou inculcado com essas perguntas. Ele não se contentava com respostas do tipo, é o destino, ou é pura sorte. Ele queria uma explicação racional, lógica, para essas coisas que pareciam acontecer ao acaso. Então, vamos conhecer melhor esse investigador, o homem que organizou toda uma doutrina conhecida hoje como Espiritismo. E aqui está o pulo do gato do trabalho dele. O que diferenciava o Revile, que agora usava o pseudônimo Allan Kardec, era o método. Ele não saía simplesmente acreditando em tudo. Pelo contrário, ele tratou essas milhares de comunicações como dados de uma pesquisa. Ele comparava uma com a outra, procurava contradições, buscava um padrão para só então construir um sistema filosófico que fizesse sentido. E esse não foi um trabalho solitário, não. Ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era quase um centro de pesquisa, um ambiente bem sério, onde essas ideias eram discutidas, debatidas, testadas. Esse documento que a gente vê, por exemplo, é um pedido de autorização para as reuniões, o que mostra como a coisa toda era bem estruturada. Bom, e tudo isso nos leva à ideia central que o Kardec propôs como sendo a solução, a chave para entender aquelas injustiças todas da vida. A resposta para ele estava na reencarnação. A ideia de que a alma, o espírito, não vive só uma vez. Na verdade, ela estaria numa longa, longa jornada de aprendizado, passando por muitas vidas, buscando sempre melhorar, sempre evoluir. E esse processo seria um ciclo. A alma vive no mundo espiritual. Aí ela encarna aqui, no mundo material, para enfrentar desafios e aprender. Depois que o corpo morre, ela volta para o mundo espiritual, dá uma olhada no que aprendeu, no que errou e se prepara para começar um novo ciclo. Então, o ponto central é esse. Cada vida teria um propósito. Não seria um castigo, mas sim uma oportunidade. Uma nova chance de consertar erros, de desenvolver qualidades que faltam e de continuar essa caminhada de evolução. Agora, vamos dar uma olhada nos argumentos e nas analogias que o Kardec usava para defender essa ideia. Ele realmente se esforçou para que não fosse só uma questão de fé, mas de lógica. Para explicar o ponto dele, Kardec usa uma analogia muito boa. Imagina só, você junta 1000 pessoas de idades e conhecimentos completamente diferentes, mas você não sabe absolutamente nada sobre o passado delas. Essa diversidade toda ia parecer aleatória, talvez até injusta, né? Mas, e se a gente tirasse esse véu que esconde o passado de cada um? Aí tudo faria sentido. A reencarnação, segundo ele, é exatamente esse passado escondido que explica por que a gente chega nesta vida com talentos, desafios e situações tão diferentes uns dos outros. E essa lógica se aplicaria a um monte de coisas. As habilidades das crianças prodígio seriam conhecimentos de vidas passadas. Aquelas tendências ruins que algumas pessoas têm desde cedo seriam manias a serem superadas. O sofrimento que parece não ter motivo seria a consequência de algo feito numa vida anterior, uma expiação. Até o progresso de um país inteiro poderia ser explicado pela reencarnação de almas cada vez mais adiantadas. Quando a gente coloca lado a lado, o contraste é enorme. De um lado, a ideia de uma vida só, onde as injustiças podem nunca ser corrigidas e a sorte parece mandar em tudo. Do outro, um sistema com muitas vidas, governado por uma lei de causa e efeito, onde a justiça sempre acontece, mesmo que demore várias existências para a gente ver o resultado. Agora, vamos pensar nas consequências morais e sociais de enxergar o mundo dessa maneira. Porque muda tudo, né?
Essa ideia nos leva a uma outra analogia muito forte. A vida não é uma prova final, mas sim uma escola. Cada existência é como se fosse uma série. A gente não espera que um aluno da primeira série saiba o mesmo que um da oitava, certo? Da mesma forma, as almas estariam em séries diferentes de aprendizado. E dentro dessa lógica, o sofrimento ganha um significado completamente novo. Ele nunca é à toa. Ou ele é uma expiação para a gente acertar as contas com erros do passado, ou é uma provação, um desafio que a própria alma teria escolhido antes de nascer para poder aprender mais rápido. A analogia do devedor deixa isso bem claro. Imagina alguém que trabalha duro para quitar uma dívida. Não é um castigo sem sentido, é o caminho para a liberdade, certo? As dificuldades da vida seriam então a forma de quitar as dívidas da alma e poder seguir em frente, mais leve. Essa forma de ver a vida também muda completamente o conceito de família. Os laços mais fortes não seriam os de sangue, e sim os do espírito. Pessoas com quem a gente tem uma sintonia incrível podem ser companheiras de alma de muitas outras jornadas, se reencontrando vida após vida para se ajudarem a evoluir. E no fim, tudo isso nos leva a uma reflexão, né? A pensar se a nossa vida atual não for o livro inteiro, mas só um capítulo de uma história muito, muito maior. O que é que isso muda na prática? Se o grande objetivo é aprender, é evoluir, qual seria a lição mais importante que a gente precisa tirar deste capítulo que estamos vivendo agora?